Olá, vamos resolver aqui a questão 17. Eu sou a professora Dadia, vamos resolver a questão 17, que é sobre a arte egípcia. Quando falamos sobre arte egípcia, nós estamos falando a uma produção artística que não tem nenhuma relação com o que a gente entende hoje como arte. Então, hoje a gente entende arte como a produção de objetos para fruição. A escultura egípcia é uma produção que se relaciona com a religiosidade. Aliás, não só a escultura, toda a produção artística se relaciona com a religiosidade. Então, quando o texto 1 faz uma descrição das representações dos escribas. Os escribas tinham uma importância imensa na cultura egípcia, porque era um povo que tinha domínio da escrita, eram poucas pessoas. E essas pessoas ocupavam um certo lugar de privilégio. No texto 2 tem a representação de um escriba. Geralmente esses escribas eram representados nessa postura, sentados, com o papiro nas pernas, como se estivesse no ato exato de escrever. Então, o texto 1 faz uma descrição sobre essa forma de representação. Que segue pegando tanto o antigo, quanto o médio, quanto o novo império. Texto 2, a representação da figura. E vamos para as alternativas. O escriba, bem como outras esculturas egípcias, foi uma obra elaborada, privilegiando a estética na representação da imagem. Não, os egípcios não tinham tanta essa preocupação com a representação da beleza. Então, as representações, elas são representações muitas vezes estilizadas, como é o caso, por exemplo, da pintura, para essa outra função. Que é essa outra função, a relação com o mundo dos mortos, a relação com as crenças religiosas. Qual é a crença mais importante? A crença na vida após a morte. Então, a escultura egípcia, ela funcionava também como um duplo do morto. O que é o duplo do morto? É uma representação do morto para garantir essa vida eterna. Então, a ideia de reencarnação era que a força vital iria reencarnar na múmia. Se por acaso acontecesse da múmia se deteriorar, essa força vital reencarnaria na escultura. Então, era essa a função, é uma outra função. Seguindo a lei da frontalidade, norma da prática pictórica. Lei da frontalidade é na pintura, não na escultura. Não existe lei da frontalidade na escultura. Representando postura solene com dinamismo figurativo, a postura solene, sim, ela está parada e tal. Mas não há um dinamismo. Dinamismo é a representação do movimento que geralmente o artista faz tanto no passado como agora, utilizando a linha diagonal. Usando técnica de policromia seguida de escultura, também não. Essa escultura ela é policromada, sim, mas primeiro se faz a escultura e em seguida que se faz a policromia. A policromia é o colorido que se faz a escultura, atendendo a funções relacionadas às crenças religiosas. Então, sobra aqui a letra E, que pode ser a letra correta em várias questões que podem aparecer sobre o Egito. A relação entre a representação e as crenças religiosas. Então, fica a letra E.